Foi uma análise muito rápida, é uma segurada 60 a mais, então, checagem automática da Receita Federal. Nós tivemos que informar o número do benefício dela, do benefício do auxílio-doença. Eu fechei aqui o número do benefício, né? Mas esse NB aqui é o número do benefício. Quando eu peço uma devolução por pagamento indevido durante gozo de benefício, eu sou obrigada a informar o benefício. A Receita Federal checa com o INSS, né? Checa lá com o INSS para ver se o crédito existe. Fez a checagem automática, é uma segurada 60 a mais. A Receita Federal provavelmente aplicou ali a regra da preferência e já analisou o caso dela, né? Dentro de poucos dias, daqui a pouquinho ela já está recebendo o valor da restituição. Veja que é um caso de recuperação de crédito pego no pós-aposentadoria, que é aquele caso que eu mencionei. Só foi descoberto esse crédito porque a advogada olhou a carta de concessão e viu, e tinha um despacho decisório do INSS dizendo que aquelas competências ali não seriam utilizadas. Ó, facultativo, contribuinte individual, tudo misturado, ó, com benefício. E acontece, porque recolheu sozinha, sem saber o que estava fazendo, recolheu sozinha, sem saber o que estava fazendo. É a falta da educação previdenciária que eu comentei lá no início da manhã. E aí vai brotando todos esses dinheiros aí para recuperação. Valor aqui pequenininho, né? Mesmo que atualizado, mas veja, aqui é de 2023. A Selic acumulada aqui ó, já em quase 20%, ó, quase 20%, o valor aqui dela. E aí eu coloquei aqui como exemplo para vocês desse detalhe aqui. Até coloquei aqui que o maior volume de crédito de previdência das pessoas físicas está sempre concentrado em pagamento acima do teto, né? Mas eu acabo trabalhando com várias situações de recuperação. Tem profissionais que não fazem isso, eles só ficam no acima do teto. Eles se concentram em recuperar crédito acima de teto. Eu, como atendo nas mentorias, nas consultorias, e geralmente advogados previdenciários me procuram, eu acabo atendendo várias situações, né? Então, acabo atendendo várias situações. Aí, aqui, outros documentos para levantamento do crédito é o que a gente já analisou antes, né? Que é o Fontes Pagadoras, lá da professora. Eu não vou repetir essa explicação, porque a gente acabou já olhando o caso concreto de hoje, né? Que é da professora. Como que a gente checa esse total aqui? Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva também, que é o caso do 13º salário. Aqui, como que eu fiz a checagem dessa médica, né? Que eu busquei a recuperação para ela. Então, tinha muito crédito. Informe de rendimentos. O informe de rendimentos é bacana na hora de fazer o imposto de renda, né? O informe de rendimentos, eu peguei um informe de rendimentos de uma determinada fonte pagadora. Eu vi que tem previdência aqui. Aí eu peguei de uma segunda fonte pagadora, tem previdência. De uma terceira fonte, tem previdência. Opa, a diferença desse informe de rendimentos para o relatório de fontes pagadoras do ECAC é que esse traz individual e o outro traz consolidado, né? Fica mais fácil de fazer análise com o extrato lá do fontes pagadoras que é consolidado. Recibo de salário, né? Fichas financeiras são documentos que a gente usa. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, como eu mostrei ali o caso antes da professora, que estava muito claro, que era INSS, né? Então, tira da dúvida para qual regime que está indo a contribuição. Então, vai estar escrito aqui INSS, né? Que é a sigla aí que a gente usa, Instituto Nacional do Seguro Social. Então, esse aqui é um caso que teve desconto no teto, né? É um médico que eu atendi, desconto no teto em 2024. Aqui eu coloquei um exemplo de uma que não teve desconto, é uma médica. Ela só teve desconto de imposto de renda, então não teve previdência. É o caso que ela realmente notificou, né, o município, eles pararam de fazer o desconto, então eu chequei através do recibo de pagamento, né? O governo do estado do Piauí, ó, aqui, ó, o valor dos descontos, apenas o imposto de renda, ó. Só o imposto de renda dela que foi descontado. Aqui, inclusive, eu até mencionei, ó, 12 de 2021, ela ganhou 11 mil e poucos reais. Aqui o Piauí Secretaria, é o mesmo recibo, aqui ó, 12 de 2021. E ela teve aqui ó, 11.502, a base da Previdência. Veja que apareceu base de Previdência, mas não teve desconto de Previdência. Se eu subo esse CNIS,
sem fazer uma segunda checagem, eu ia calcular um crédito aqui, porque eu subo o CNIS para um cálculo, né, para um sistema de cálculo, ele vai calcular a contribuição. Mas veja que ela não contribuiu, né? Então, o CNIS obrigatoriamente vai levar a remuneração. Por que que ele vai levar a remuneração? Porque a legislação diz que a empresa tem que preparar folhas de pagamento informando todos os segurados e todas as remunerações, que é o artigo 32 da Lei 8.212, que a gente mencionou hoje de manhã. Uma das principais obrigações acessórias da empresa de folha é elaborar folha de pagamento e mandar essa declaração para a Receita e para a Previdência. E vai aparecer lá a remuneração que foi paga, né? Então, não sei ainda se a pessoa pagou previdência ou não. A única forma é checar fontes pagadoras e recibo de pagamento. Isso aqui é uma ficha financeira. Eu prefiro trabalhar muito com ficha financeira do que recibo de pagamento, porque ela traz um consolidado de todos os meses do ano, né? Então, aqui foi de janeiro a agosto. Veja que o médico aqui ganhava mais de 18 mil reais, 25 mil reais, ó. E ele pagou o teto, ó. Previdência e INSS, ó, é um município de Santa Inês, no Maranhão, é regime geral, é INSS, pagou tetos de janeiro a agosto, pagou tudo no teto aqui. Então, Maranhão é um estado que quase não tem RPPS, é um bom lugar para buscar créditos, porque eles estão todos vinculados ao regime geral, médicos, professores, enfim, aumenta as chances, né, da gente, porque eles vão tudo para o regime geral. Recibo de pagamento RPA. Esse E, recibo de professora, aquele ali é previdência. O que que é previdência? esse Previdência e INSS está muito pequenininho, deu aumento, E só um o, pouquinho. não, e o de baixo? É base prévio segurado, é a base de previdência do médico. Isso. Essa aqui é a rúbrica, né, da base de previdência, ó. Então a base de previdência dele, Mas mas é a mesma coisa, os dois? não, essa aqui é a base de cálculo, é a remuneração que ele recebeu. Embora ele tenha recebido em Ah, a torno base de cálculo, é a base do salário dele, tá? do salário dele, ó. Ele recebeu 18. INSS, tá. Mas ele pagou de previdência só sobre o teto do ano, né? Só sobre o teto, ó, 908, tá? Ah, então tá certo, né? Isso. Então, se ele tivesse apenas um trabalho, não tem crédito. Por que que eu sei que não tem crédito? Porque se ele trabalhasse apenas nesse município, mesmo que ele ganhasse 25 mil reais, ele teria pago sobre o teto. Não tinha excedente. Então, não tem concomitância de vínculos, independente da remuneração, o sistema de folha vai travar no teto. Isso aqui é muito claro, né? Que não vai ter inexistência de concomitância, não tem crédito. Pode ganhar 100 mil reais. Muito difícil. Recibo de pagamento autônomo, esse aqui é aquele que a gente explorou lá no Excel hoje de manhã. É um recibo real de um autônomo, né? Que a base ali é 20% do frete só. Então, esse valor total que ele recebeu de 12 mil e poucos reais de frete não é a base de cálculo da Previdência. Então, também pode gerar aí um falso crédito, né? Se a gente olhar só o frete, falso crédito. Ele pagou só 200 e poucos reais aqui de Previdência. As guias de GPS, então, é difícil a gente utilizar, né? Porque a gente olha mais o CNIS, enfim, e outros documentos. A guia de Previdência aqui, bem difícil usar. Eu coloquei ela aqui. Algumas particularidades, só quando eu preciso utilizar, quando ela é quitada de forma consolidada no código 1201, aí eu preciso pegar, ó, tipo, aqui é um exemplo, né? Um código 1201, a pessoa consolidou vários meses, pagou um total, isso aqui é uma guia indenizatória, veja, o valor foi alto, né? Pagou aqui em 2025 para indenizar períodos rurais de 91 a 95. Então, como eu mencionei hoje de manhã, quando a gente está fazendo um planejamento previdenciário e a pessoa quer indenizar períodos, a gente faz esses cálculos para ver se é viável. Então, ela tinha que desembolsar mais de 23 mil reais para pagar e levar um período rural para efeito de benefício. Esse daí é o famoso pedágio, né? Não, Só... Não? não, isso aqui é a indenização de tempo rural. Isso aqui é a indenização de tempo rural. É. Ela Tem era algum.
casos que a gente faz isso daí. Eu tenho um parceiro amigo meu de previdenciário e não dá certo. O INSS não reconhece do mesmo jeito. Isso aqui é um caso de uma conhecida minha, inclusive. Ela tá, meu Deus, ela tá desde 2020 com processo lá no INSS e até agora não decidiram. Veja que eles expediram a guia início desse ano, ela não pagou. Ela é advogada, eles mandaram para eu fazer a conferência, enfim. Ela é advogada dela. Estão tentando baixar isso aqui, mas não vão baixar, tá? E tá nessa briga lá no INSS desde 2020. A gente tá em 2025 já. Então é um É período rural terrível, organizar. terrível. Então, se ela, digamos que ela indenizasse, né? Pagasse esses 23 mil reais de todo esse período aqui. E aí, durante a concessão do benefício, o INSS não usou. Ela pode recuperar depois. Aí ela pode recuperar. Pode. Deixa eu te falar. Esqueci. Fica lendo. Ela pode recuperar. Daí, por isso que é importante, além da guia, que tem esse código de consolidação aqui, que eu tenha esse relatório. Esse relatório ele abre todas as competências e o valor que ela pagou. Porque aí quando eu vou fazer o Perdicomp, eu vou fazer um a um. E aí vai ter a data do pagamento, né? Então não está prescrito, por causa que conta a prescrição do pagamento e não da competência que ela indenizou. Esse é um detalhe também. Então a prescrição, ela conta do pagamento e não do mês de referência daquela contribuição. Então, aqui também tem uns detalhes. Relatórios de FIPE social, a gente quase não tem acesso, é de posse da empresa, que eu coloquei alguns exemplos. Prescrição dos créditos a gente já comentou, né? Eu coloquei a base legal. A gente vai sempre analisar a prescrição com base no CTN, né? Artigo 68. Então, aplica-se a contribuição previdenciária uma regra tributária de 5 anos, direito de pleitear essa restituição. Aqui tem toda a explicação, né? Então, extingue aí da data, prescreve da data da extinção do crédito tributário, quando que extingue o crédito tributário previdenciário? Quando eu pago a previdência. Paguei a previdência, houve a extinção do crédito tributário, né? Que seria o crédito que a Receita teria direito, crédito tributário. Paguei a guia, extinguiu o direito ao crédito, então prescreveu dessa data. Então ele fica remetendo de um artigo para o outro, aí leva lá para a lei complementar 118, enfim. Tudo isso para dizer que prescreve do pagamento, né? Toda essa base legal para no final, em resumo, é isso: prescreve do pagamento, tá? Aqui o artigo 150 eu coloquei para a gente ter a fundamentação legal. Ó, no momento do pagamento da Previdência, que a Previdência a gente paga antecipada, né? Então a Previdência a gente calcula e paga, depois é que a Receita Federal vai analisar. Isso acontece com a empresa, né? A empresa paga a remuneração para o trabalhador, faz a declaração social do CTF Web, paga o DARF, depois é que a Receita Federal vai fazer a checagem. Então, o pagamento ele é antecipado, né? Pagamento antecipado. Então, aqui coloquei alguns exemplos de cálculo de prescrição aqui para empregados, sócios e prestadores de serviço. Então, sempre contados do dia 20. E para quem recolhe por conta própria, a gente sempre vai observar a data do pagamento efetivo daquela guia para contar a prescrição. Eu lembrei, viu? Como que faz para pedir daí o ressarcimento pro INSS? Direto no INSS? Não, é na Receita Federal. Depois a gente vai fazer o Perdicomp. Ah, lá naquele ECAC lá que você É tinha lá no dito. ICAC. Isso. Então, Ah, nunca, né? Desde nem, 2007, mas nem quando for de sempre. É porque, na verdade, o único lugar que a gente vai pedir ressarcimento é INSS e o Receita Federal. é sempre a Receita Federal. Mesmo que seja judicial, né? Mesmo que seja judicial, a ação é sempre contra a Fazenda Pública, né? Sempre contra a Fazenda. É a Ah, Receita mesmo que a Federal. contribuição for para o INSS, que é a autarquia. A contribuição, ela sempre passa pela Receita primeiro. Desde 2007, a Receita Ah, Federal é que administra, fiscaliza, arrecada, tudo. ah, Tudo está na mão da entendi. Receita Federal desde 2007. Ela recolhe, recebe e depois ela presta contas para o Repassa. INSS, para esse Ah, fundo, né, do regime geral. Então, entendi. quando eu falo de benefício, eu vou lá no INSS.
e peço o benefício. O INSS avalia os meus requisitos e fala: olha, realmente você tem direito ao benefício, cumpriu o requisito, blá blá blá, vou te pagar. Quando eu preciso buscar o meu dinheiro de volta, discutir esse pagamento, eu vou na Receita Federal. Ela que administra o tributo. Então, não adianta eu pegar e fazer um processo no INSS, porque o servidor do INSS vai falar: eu não vou te devolver dinheiro, porque o dinheiro não está aqui comigo, está lá com a Receita Federal. É ela que arrecada, ela que fiscaliza, ela que administra esse fundo e presta contas para o regime geral. Então, tem uma E conversa ali. qual que é o tempo de resolução disso? Ah, então. Tem uns valores que é mais rápido. Depende. Como eu mencionei antes, no exemplo ali do auxílio-doença, que eu fiz em junho, já foi analisado. É muito provável que aí, talvez 20 de agosto, a Receita Federal pague o valor para aquela segurada ali. Por quê? 60 a mais, é um Hum, pagamento indevido em gozo de benefício, provavelmente na checagem automática eles já validaram o crédito e tem preferência, né? Ela é 60 a mais, tem alguns requisitos ali. Mas eu tenho cliente que já está passando de um ano, que a gente já entrou com mandado de segurança, forçando a Receita Federal a analisar. Então, assim, ó, não tem regra. Teve cliente meu que já recebeu depois de 3 meses, tem essa que passa de um ano, e assim, não tenho como te dizer Toda o. vez que eu entro mandado de segurança contra o INSS, eles negam. É, Eles negam justamente meu benefício. Parece que é pirraça. mandado de segurança é. Então, esse mandado de segurança a gente fez contra a Receita, né, para que eles agilizem a análise, porque pela legislação eles têm É um três ano. meses. Há um ano? Na Receita Federal, eles têm um ano para avaliar um processo administrativo. Passou de um Hum, ano, dá para entrar com mandado de segurança, para agilizar a análise. entendi. Essa minha cliente tem mais de 60 mil reais de crédito, que é uma médica. Mais de Ah, que 60 mil legal. reais. Mais de 60 mil reais no ano passado. Esse ano já. Daí tem juros. Sim, daí a Selic vai sendo acumulada Ah, até a hora que a Receita pagar de volta. Então, que Deus tá. abençoe. Eu achar um caso daí já tá bom. É uma médica que teve muito crédito, que é essa que eu estou esperando do 10º, né? Que eu tô doida para ver qual é a definição da Receita Federal em relação aos décimos dela, porque eu pedi 10º também. Foram E daí a senhora quase. cobra quanto? Nesse caso dela, eu cobrei 30% do O valor do total. crédito. Deu 18 mil de honorários. Mas daí eu Não. peguei uma antecipação, né? Eu peguei uma antecipação, porque foram quase 60 perdicompes. E agora eu também estou Hum. esperando sair a definição da receita para pegar o resto do meu honorário, né? E, Ah, e o meu honorário também vai ser atualizado, desde o momento que eu firmei contrato com ela. Então, eu fiz um contrato com ela em abril do ano passado. Fiz os perdicompes, estou acompanhando, né? Estou acompanhando e fazendo tudo que é necessário dentro da via administrativa. Agora entrou um perde comp advogado que a com senhora tá mandado de falando. O segurança. que que é perde comp? O que que é perde comp? É o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, Perdicomp. Ah, É o pedido de recuperação. tá. Então, o meu honorário, ele também, o meu honorário não pode ficar congelado no tempo. Lembra disso? O modelo Sim. de contrato que eu mandei para vocês tem lá uma cláusula que diz que o honorário vai ser atualizado também. Eu não posso congelar meu honorário a 2024. Ora, se ela vai receber um crédito atualizado pela Selic acumulada até 2025, eu também quero que o meu honorário, 30%, seja atualizado até agora. Eu estou Sim. acompanhando o Uhum. processo durante todo esse período, né? Sim, sim. Por isso a importância de nunca fazer recuperação de crédito verbal, tá? Não faz recuperação de crédito sem ter um contrato com todas Hum. as regras. E depois que a pessoa pega, vê o valor que vai receber, ela sempre volta atrás, né? Porque o dinheiro vai pingar lá na conta do contribuinte, não de você que fez a recuperação. Tudo vai Ah, para o contribuinte. É a conta hum. bancária dele que a gente informa. É para ele que a Receita Federal manda as notificações, então ele que vai receber. Aí Nossa. a gente tem que ficar acompanhando para não perder também. Então, aqui no caso da prescrição, aí a gente chega na apuração dos créditos, que é justamente o exercício de agora, né? Que é a gente vai lá para a planilha e depois a gente vai subir o CNIS lá do Calculei para fazer todo o cálculo. Feito todo esse cálculo, aí sim, Stephanie, é o preenchimento Perdicomp. Você vai entender, você vai perceber que não tem como eu ir para o Perdicomp fazer recuperação de excedente ao teto sem passar por essa fase de cálculo antes. Eu não consigo sair do chão lá dentro. Eu tenho que informar base de cálculo,
valor descontado, o valor do crédito, enfim, eu tenho que ter uma planilha, eu tenho que ter um relatório em mãos para poder fazer a recuperação lá no Perdicomp. Se for um pagamento indevido, um pagamento, né, em duplicidade, enfim, eu até consigo ir direto para o ECAC, porque o Quinis me ajuda, tem todos os valores ali. Excedente ao teto, não. Muito difícil, tá? Difícil mesmo. Então, agora na apuração dos créditos, vou fazer o seguinte: para vocês verem o valor mais rápido, eu vou acessar o Calculei e vou mostrar para vocês primeiro lá dentro do Calculei, do sistema de cálculo, como que é rápido para fazer a apuração lá, e depois a gente vai lá para a planilha e eu vou mostrar passo a passo como que é um trabalho manual de apuração, para vocês terem as duas visões. Tá? Deixa eu ver se eu já estava com ele aqui aberto. Interromper aqui o compartilhamento um pouquinho, vou sair daqui. Que você falou que sempre usa as duas no sentido de ter a conferência, não é isso? Isso mesmo. Uhum. Tá. Sempre faço a conferência. Deixa eu entrar aqui no. Cadê? Pronto. Eu já vou compartilhar aqui, então. Calculei aqui. Então, aqui no Calculei, aqui logo na página inicial, né, eu tenho gestão de tributos previdenciários. Esse gestão de tributos previdenciários, ele apura, ó, acima do teto. Geralmente, os programas de cálculo, eles apuram o excedente ao teto. Aquelas outras particularidades de auxílio-doença, de pagamento em duplicidade, isso já é uma questão mais de olho mesmo, né? A gente olhando ali junto com o cliente. Os sistemas de cálculo ficam mais aqui no teto mesmo, que é a maior demanda, né? A maior demanda está no excedente ao teto. Então, aqui no Calculei, eu já tenho, se eu não me engano, deixa eu ver se vai demorar aqui para abrir. Ó, tá aqui a cliente, né? Que é essa professora. Então, eu já tenho o CNIS dela aqui. Então, eu tenho aqui toda uma leitura de contribuições, né? Já está dizendo aqui a idade dela, traz algumas informações aqui que a gente usa para efeito de planejamento previdenciário, traz todos os vínculos dela aqui embaixo, enfim, traz um detalhamento aqui nessa primeira aba de contribuições. Aqui na apuração, essa parte automatizada aqui da apuração nada mais é do que o preenchimento manual que eu faço lá na minha planilha, que eu estou fazendo o cálculo. Aqui eu estou fazendo o cálculo, só vou arrastar aqui a telinha para eu conseguir enxergar aqui. O que que eu tenho aqui dentro do Calculei? Eu tenho a competência, eu tenho a fonte pagadora que ele traz a raiz do CNPJ, o nome do município e a sequência do CNIS. Então veja que ele já trouxe a sequência 2, que é aquele falso RPPS. Até essa semana, o Calculei estava dando zero para essa mulher. Estava dando zero porque ele não lia a sequência 2. Era uma trava que eu e o Felipe tínhamos colocado para todo o indicador de RPPS. Mas depois que surgiu esse caso, a gente resolveu deixar aberto para subir. E o Felipe vai colocar intermediário uma pergunta aqui, para que o próprio usuário diga se ele quer subir aquela sequência do quilis com RPPS ou não, para não perder crédito. No caso dessa mulher, é um falso RPPS, né? Então, a gente tirou aquela trava direta de não subir RPPS. Então, vai ter aqui o nome do município, a sequência do quinis, diz que é empregado, a alíquota efetiva, o salário de contribuição, ó, aqui em cima, a remuneração do quinis, remuneração acumulada, crédito original, crédito atualizado. Então, remuneração que está no quinis, o crédito original, R$ 691, e o crédito que vale atualizado hoje, 1.047. E vai fazendo mês a mês. Então, ele buscou desde 6 de 2020 e vai trazendo, ó. Mês 7 trouxe aqui o crédito original, crédito atualizado, todos, né? Ela é sempre empregada, então já traz aqui a alíquota efetiva. E aqui do ladinho, eu acho que não é nesse relatório ainda, é no próximo. É no próximo. No próximo relatório ele vai destacar em amarelo o crédito. Então aqui ele vai trazendo mês a mês, ó. 2020. Raquel, e no caso aqui você é que atualiza, que digita aqui, ele não traz do banco de dados do. Eu não entendi, Leodilma, desculpa. Você está me ouvindo? Oi, eu não entendi a tua pergunta.
Ah, essa informação dentro do sistema, ela é digitada, um a um. Não, ela é Ou automática. ele PDF traz do do Quinis. banco. Ela é automática. Eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir esse Ah, ele quiz, traz tá? do banco de É, dados. Ah, ok. isso, eu excluí, tá? Vamos começar do zero. Eu excluí o CNIS dela dali. Eu vou aqui, ó, em selecionar arquivo da pasta ou arrastar e soltar o CNIS. Eu vou selecionar. Eu vou encontrar lá nas minhas pastas onde é que tá. Aqui, ó, extrato CNIS, ó, que é o nosso caso da aula de hoje, ó. Abro. Ele já vai fazer a leitura automática. Então, é para facilitar o trabalho. Gente, sistema de cálculo é para facilitar o trabalho, mas a gente não valida sem fazer outras análises, né? Porque pode errar, enfim. Mas o nosso que está em teste ainda, né? A gente está sempre olhando, arrumando, enfim. Então, contribuições aqui, apuração. Ele trouxe automático, Leu Dilma. Eu só importei o CNIS, tá? Olha, ele já fez todo o cálculo, mês a mês. De todas as competências. Subiu a sequência 2 e a sequência 9, ó. Competência 6, o crédito e o crédito atualizado. E vem trazendo. Vou mostrar para vocês aqui agora que ele continua, inclusive, calculando a partir de junho de 2024. Ó. Lembra que a gente travou em maio de 2024 porque ela informou uma No das. 2. Ela informou em junho para estancar a Sim, contribuição, mas quando eu importo o CNIS dentro de um sistema de cálculo, ele não sabe disso ainda. E ele faz a leitura de certo. tudo. Então, ele continuou fazendo a leitura de tudo, tá? Continuou. Até 4 de 2025. Quando eu vou para a próxima aba, opa, que ela fez ali a restituição, então que ele apurou o CNIS. Aqui, ele trouxe o cálculo do crédito. Veja que o crédito sem atualização está dando 45 mil, crédito atualizado 56 mil. A gente vai lá para a planilha e a gente vai ver que não é isso aqui. Por quê? Porque lá na planilha a gente limita a maio de 2024, que é o caso real dela, limitado a maio de 2024 e que, inclusive, a gente já checou com fontes pagadoras, que foi lá no início da aula que eu mostrei aquele cálculo lá de 5 tetos, né? Então, é essa checagem que a gente faz. E se eu falasse para minha cliente que ela tinha tudo isso de crédito, né? Não tinha. Não tem por que eu pedir recuperação de junho de 2024 em diante. Não existe. Então, aqui ele vai trazer o relatório do crédito sem atualização e do crédito atualizado. E ele vai trazer aqui, então, de novo o município, a raiz do CNPJ, o outro município, as remunerações em cada um deles, o total de remuneração do mês, o valor de contribuição. Veja que ela tetou em Cabaceiras, 713,10 é o teto daquele ano, e isso é crédito, né? Tetou em um lugar, no outro lugar é crédito. Então, eu tenho aqui destacado em amarelo, então a gente tomou o cuidado de fazer um relatório que mostre para o usuário o que, que vai para o Perdicomp. Porque às vezes a pessoa fica com dúvida. Eu tenho o valor original e o valor atualizado. O que, que eu peço para a Receita Federal? O original, sempre. O original, tá? Então a gente colocou uma observação aqui, ó. No mês de junho de 2020, o valor a restituir no Perdicomp é esse aqui, ó, em amarelo, que é o do município de Cruz das Almas, que é o falso RPPS. Falso RPPS é o que a gente vai buscar, que na verdade é contribuição de INSS, tá? E aí ele vai descendo, né? Todos os valores aqui. E ainda dá para fazer o PDF, né? Dá para baixar o PDF para facilitar o lançamento lá dentro do ECAC, para facilitar lá. Aqui eu posso fazer esse download. Deixa eu fazer aqui, ver se já tá tudo certinho, rapidinho aqui. Vamos ver se vai fazer aqui o download, ó. Tá. Professora, e daí qual que é o valor que eu falaria para o cliente? Que é o O valor, total? o valor total que você fala para o cliente, deixa eu ver aqui. Ele só gerou, aqui, só mostrar rapidinho aqui eu já falo, tá? Ó, ele gerou aqui o PDF, ó. Daí ele vai trazer todos os dados. Veja que quando eu gero o PDF, as informações ocultas acabam aparecendo. Porque eu vou usar para lançar lá no Perdicomp, eu vou usar todos esses dados. Quando eu estou lá no Calculei, lá no sistema, ele tinha Acaba fechado. tirando o PDF.
Ah, não tá aparecendo? Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Mas também se for feriado GP